Olá, meus amigos do pedal, tudo bem? Boa noite. Hoje é dia 4 de março, são 10h20 da noite. E aí eu fico procurando assuntos pertinentes aí à nossa vida aí pedalando e envolve algumas situações, né? Eu tenho falado do trânsito, cuidados pessoais, cuidado com a bike. E aí eu vou abordar uma situação hoje que eu até estava conversando com um amigo e daí surgiu, né, essa situação de importância de trazer essa mensagem, né, informação sobre o transporte da bike no carro, né, seja qual for o seu carro, porque existe uma legislação que algumas pessoas não sabem, acho que é só colocar a bike no Transbike lá, aquele de porta-mala normal, que apoia lá, prende lá na tampa do porta-mala, apoia aqui, fica duas hastes e você encaixa a bike em cima, uma, duas, até três bikes. Mas não é só comprar lá onde for que seja, qualquer loja, botar no carro e carregar a bike e levar para onde você quer pedalar, viajar com a bike, etc. Existe uma legislação que você pode ser penalizado se você não cumprir alguns requisitos. E eu vou falar alguns aqui para você depois pesquisar, inclusive no Código de Trânsito fala sobre isso. Por exemplo, aquele transporte que eu falei agora, eu vou voltar a falar dele, que é o mais comum, que você encaixa, né, duas fitas lá na tampa do porta-malas lá em cima, lá onde ela abre, apoia ele na lataria embaixo do vidro traseiro do carro, fica duas hastes e você encaixa a bike, amarra ela ali e tal. Não é só amarrar e levar a bike. O que acontece? Tem alguns carros que a placa pode ficar escondida atrás das bicicletas. Se você perceber isso, você tem que ter uma placa auxiliar, que você consegue fazer em qualquer lugar. É uma placa que não é a do carro, se faz em PVC, manda adesivar, igual o modelo das placas novas, aí Mercosul. E você tem que colocar para fora que fique visível, não esconda a placa. Mas duas situações. As rodas da bike não podem obstruir as lanternas do carro. Não pode cobrir a lanterna do carro, dos dois lados. Às vezes pega um pedaço de um lado, ou pega um pedaço do outro. Se for isso, você tem que tirar as rodas da bike e colocar no porta-mala do carro. E mais um detalhe, daí que tem a ver com a lanterna também, que você vai cobrir a lanterna. As rodas, o comprimento da bike não pode exceder a largura do carro. Não pode ter excesso, isso aí chama-se excesso lateral. Também é passível de multa. Então assim, cobrir a lanterna traseira, qualquer iluminação, seja de freio, meia luz, pisca, não pode cobrir. Ela não pode esconder a placa e ela não pode ter excesso lateral, transpor a lateral do carro. Isso aí também é passível de multa. Ah, mas nunca ouvi falar. Talvez porque a polícia, né, está numa estrada, a polícia não estava atenta, não tinha uma fiscalização ali controlando o trânsito de carro e passou batido. Mas existe essa possibilidade. Aí uma outra situação de você carregar a bike lá atrás naquele suporte que fica externo na parte traseira do carro. Colisão traseira. Eu tive um amigo alguns anos atrás, ele viajou com a família e ele levou a mountain bike e levou a road dele para ele treinar enquanto ele estava de férias com a família, para ele não perder os treinos. Ele acordava super cedo e tal. Na volta ele pegou o engarrafamento, teve um engavetamento, o carro que veio atrás não conseguiu segurar, deu na traseira dele, acabou com as duas bikes dele. Seguro não cobre, cobriu o carro, mas bike não. Daí foi briga na justiça, depois eu não sei que desfecho deu. Mas é um desconforto, é um transtorno. Uma outra situação, transporte em cima do carro, né? O carro tem as travessas, tem os racks, se coloca aquelas calhas para colocar a bike inteira ou com o garfo travado numa blocagem e aí fica com um excesso lateral. Esse não tem problema para legislação, você só tem que prestar atenção a uma coisa, já aconteceu comigo. Eu fui entrar numa garagem, que era um apartamento, e a bike estava em cima do carro. A sorte que eu estava voltando do treino, eu não travei tão apertado a bike e a hora que eu desci a rampa, levantou o portão, eu escutei aquele barulho. Falei, pô, o portão deu um estalo a hora que eu passei.
Eu falei, não, não era, era a bike que estava em cima. Eu olhei no retrovisor. A sorte, portão basculante, quando eu passei com a bike, ela bateu a frente dela embaixo do guidão, soltou do suporte, amassou o suporte um pouquinho e a bike ficou engatada em cima do portão. Foi dano mínimo que eu tive. Suporte, o carro não aconteceu nada, mas já vi gente entortando o teto do carro, quebrando o quadro da bike. E o cuidado da bike em cima é esse, é você passar num lugar que não tem esse excesso de altura e você acaba batendo com a bike, esquecendo, né? Vem do treino, tá cansado e acaba esquecendo que a bike tá lá em cima. Então, para fechar, aí transportar a bike dentro do carro. Esse também, a legislação não fala nada. Só que tem o seguinte, a legislação não fala, mas você soltar, por exemplo, tira as duas rodas, rebate o banco, põe a bike ali e põe as duas rodas. Se tiver uma colisão, né, alguém bater você, ou você bater em alguém, essa bike que está lá atrás, ela pode ser a bike, roda, solta, alguma coisa, ela pode ser arremessada para frente. E, por exemplo, a bike lá que pesa 12, 13 quilos, ela numa colisão a 40, 50 por hora, ela pode vir com a força de algumas toneladas para frente. Então pense o estrago que pode dar. O ideal é você travar essa bike lá atrás, rebater o banco, soltou a roda, trava ela para poder andar com segurança, porque a gente não sabe, não existe agendamento para qualquer tipo de acidente de trânsito, né? Inclusive que a gente possa passar. Então fica essas dicas, eu acho que são dicas bem importantes, talvez algum detalhe aí se perca, mas com certeza você já transportou sua bike, você vai rever, porque existe multa, né? Mexe no bolso, pontuação na carteira e dependendo pode ter algum agravamento aí, você pagar por alguma outra penalidade. Beleza? Valeu, obrigado, boas pedaladas e até a próxima.